A última noite aí na França foi de protestos contra o governo de Emmanuel Macron, por conta da nova lei anti-imigração. Luca, atualiza um pouco a gente sobre isso. Olha, Capês, essa lei anti-imigração passou no ano passado, até com uma maioria folgada dentro do Senado francês, que é majoritariamente conservador, que pretende limitar o acesso a alguns serviços sociais, como seguro-desemprego e tantas outras facilidades para aqueles cidadãos que não estiverem legalizados ou que estiverem devendo algo à justiça por participar de atividades criminosas, entre outras coisas. O objetivo é identificar essas pessoas de maneira mais fácil, até mesmo facilitar o processo de deportação desses imigrantes que não conseguiram se integrar e que, de certa forma, causam mais problemas do que benefícios ao país para o qual imigraram. Segundo o que foi decidido naquela altura, isso poderia já ser implementado a partir de 2026, mas grande parte dos partidos mais progressistas, inclusive a extrema esquerda, que está presente também no parlamento francês, se manifestou contrário, dizendo que essas leis, essas novas medidas são discriminatórias, e muitos manifestantes foram às ruas, incendiaram veículos, entraram em confronto com a polícia, como é algo bastante corriqueiro da gente observar na França. E tudo indica que o governo voltará atrás com algumas dessas propostas, mas é importante mencionar que Emmanuel Macron, neste ano de eleições europeias, está tentando fazer um aceno à direita, ao público mais conservador, para conseguir não ter uma derrota tão acachapante perante Marine Le Pen no âmbito regional europeu, que não pode, de fato, desistir de todas essas medidas, precisa dar um aceno ainda à direita se quiser abocanhar uma parte do eleitorado mais conservador, mais direitista dentro da França, algo que as pesquisas não indicam. Tudo mostra que o Rassemblement National, que é o partido de Marine Le Pen, né, o reagrupamento nacional, considerado por muitos de ultradireita, extrema-direita, ele ganhará o maior número de cadeiras dentro do Parlamento Europeu e, com isso, conseguirão implementar mais medidas anti-imigração no aspecto do bloco como um todo, o que desagrada grande parte dos imigrantes dentro da França e parte da esquerda que defende uma França com as fronteiras abertas e inclusive abrindo para países de outros espectros, como temos no norte da África, no Oriente Médio, países majoritariamente muçulmanos. Então a gente vê que é um confronto já antigo e que é reacendido por conta destas manifestações e dessas leis que não surgem só na França. É importante mencionar que a Alemanha também tem tentado restringir a circulação de imigrantes que chegaram pela via ilegal. A Itália assinou um acordo com a Albânia para que os refugiados peçam o seu asilo político ou asilo religioso, seja lá o tipo de asilo que pedem na Albânia, que é fora da União Europeia e fora da zona de Schengen, antes de entrarem no território europeu. Então, é uma série de discussões que acontecem internamente em cada um dos países e que pode se transformar em uma discussão continental à medida que vamos nos aproximando das eleições europeias, que estão marcadas para a primeira semana de junho deste ano. Estouramos o nosso tempo, só rapidinho, em 30 segundos. Esse tipo de manifestação violenta, com incêndios, destruição de veículos, isso colabora com a extrema-direita. Isso tende a repercutir, inclusive, em outros países, fortalecendo o movimento xenófobo, anti-imigração. Você não acha? Exatamente, porque sempre que vemos essas manifestações acontecendo e depois fazem uma certa análise das pessoas que tiveram um confronto com a polícia ou que foram presas, em muitos dos casos descobrem que são em bairros ou populações majoritariamente imigrantes ou primeira, segunda geração nascidos na França, mas com origem imigrante, com uma origem que seja diferente daquela ocidental francesa, ocidental europeia, que é a maioria do país ainda. Então, isso acaba desfavorecendo a causa dos imigrantes, dos muitos bons imigrantes que nós temos por toda a Europa, que querem apenas trabalhar, ter uma vida mais digna e também contribuir para os países para os quais imigraram. Então, isso acaba dando mais gasolina para partidos xenófobos, partidos de extrema-direita, que têm cada vez mais aumentado a sua porcentagem eleitoral, seja no âmbito da União Europeia, seja no âmbito regional, a exemplo das várias eleições nacionais que tivemos em todo o continente europeu desde o ano de 2015. Luca, já está anoitecendo, eu percebo aí pela imagem. Você se encontra em Braga? Sim, amanhã volto para a Alemanha, volto para minha casa depois de uma temporada muito boa aqui em Portugal. Então, uma boa noite para você, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez.